Esporte ágil, esporte de Mato Grosso do Sul, num só clique. Ele atua numa profissão que tem mudado a dinâmica de preparação do futebol. A minha conversa é com o auxiliar técnico e analista de desempenho Caio Lucas, do Operário, o maior clube de Mato Grosso do Sul, que está se modernizando ainda mais em 2024. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom, eu cumprimento agora nesse momento o futuro, né? O futebol ele mudou tanto, virou outro esporte, a gente está chegando assim a agora estar de frente com a modernidade, algo que pode mudar bastante a dinâmica. É porque tinha aquela coisa, né? Se olhar o futebol da televisão, do grande centro, e tinha o futebol do interior, né? Que é esse futebol do Operário, de tantos times do interior do Brasil. Parece que agora já está caminhando para não ter tanta diferença, por conta do acesso a aparatos tecnológicos e de conhecimento também. Você simboliza isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com todos vocês, ouvintes. Agradecer o espaço também para passar um pouquinho, né, do nosso dia a dia. Acho que é importante também as pessoas entenderem como funcionam as coisas em times do interior, especificamente do Operário, que eu acho que é o foco aqui. Então é bem importante para levar esse tipo de informação e entender como nós procuramos trabalhar e trazer não só novidades, mas situações em que possam evoluir, possam levar o clube a um nível cada vez maior e melhorar o futebol do estado também de maneira geral. Até porque o analista de desempenho, que é uma atribuição que você tem sendo assessor técnico, auxiliar técnico, ele atua no tempo real do jogo, ele atua na preparação e atua no pós-jogo, muitas vezes para se entender como foi uma vitória, como foi uma derrota. Quer dizer, se tem uma função que ela tem uma amplitude enorme hoje em dia numa comissão técnica, é o analista de desempenho. Agora, levar isso para o maior de um estado, o mais tradicional de um estado, que é o caso do Operário, também não é fácil, né? Porque aqui essa grandeza foi construída dentro de um cenário que talvez não exista mais, né? E que não vai se repetir também, de uma outra época, onde foi feita muita coisa que você defende, mas numa outra velocidade, com outras condições, né? Até da descoberta de talento, de dinâmica de jogo, de hegemonia, né? Sim. Como você bem colocou, são épocas diferentes, né? O Operário tem uma história muito grandiosa e quando você repara, por exemplo, em 77, o Operário tem a capacidade de ir no Internacional e tirar o Manga para vir jogar. Hoje eu não vou conseguir ir no Corinthians e tirar o Cássio para trazer para o Operário. Então, como tu falou, realmente são cenários extremamente diferentes a qual nós buscamos nos adaptar. Com relação à relação analista-auxiliar, como tu falou, é bastante trabalho, infelizmente hoje no Operário. Nós não temos um analista que possa ficar full time apenas sendo analista, então eu acumulo ali a questão de auxiliar, mas não deixo de fazer análise. Nós somos municiados pela Austets, que é uma empresa que nós trouxemos de análise junto ao Operário, na qual eles fornecem informações específicas que nós pedimos dentro de um protocolo que já foi criado. Junto a eles é bem específico, porque eles têm um protocolo deles, mas nós procuramos adaptar o protocolo deles com as nossas necessidades, os tipos de informação que nós necessitamos deles, e desta forma facilita um pouco. E não apenas eu, mas a comissão toda também acaba ajudando com relação a isso. É uma comissão bem entrosada, então o próprio Lucir gosta bastante de assistir os jogos, debater os relatórios, o GG e o Rodrigo também sempre estão acompanhando essa situação, tanto que no nosso gráfico até aqui existe um gráfico de evolução de supremacia, foi uma ideia do próprio Rodrigo na época para avaliar o quanto nós estamos conseguindo impor ritmo e intensidade na preparação física dentro dos momentos do jogo. Então, à medida que o jogo evolui, nós ainda estamos conseguindo manter a intensidade de criação. Então, foi até uma ideia dele, que foi uma ideia muito interessante, nós incluímos dentro do protocolo. O GG também sempre está bem em cima com relação aos dados dos goleiros, principalmente reposição de bola, ele olha bastante nesse quesito, questão de dados, então é uma comissão bem entrosada nesse quesito, então acaba facilitando, porque não é só um, todos estão juntos ali na questão da preparação para a partida. Você falou de uma coisa importante, da fase do jogo, nas etapas. A escola portuguesa fala bastante disso, né? O jogo não é uma coisa, um jogo de botão, estático, ele tem toda uma dinâmica e você tem que ter comportamentos diferentes em momentos diferentes da partida, né? E a forma como você adotar esses comportamentos determina você ser vencedor ou não. Sim. O torcedor, culturalmente, ele
sempre se baseou naquela imprevisibilidade do jogo, que existe muito, por isso que o futebol é tão fascinante, de uma hora para outra vencer, de uma hora para outra sair de um sufoco e reverter uma situação. Mas, estatisticamente, olhando o jogo num ambiente de estudo, como você sempre fez e se capacitou para isso, a história é bem diferente. Né? Você tem uma história acontecendo naquele momento, né? E essa história ela tem ali uma narrativa, né? Que ela, quanto mais próxima ela for da preparação, mais consistente é essa vitória. Quanto menos próxima, né? Mais complicado é para reverter isso e trabalhar isso, às vezes, naquele intervalo ou até durante a partida. Né? Sim. Dentro do âmbito técnico, nós costumamos dizer, né, sobre trabalhar as suas fraquezas para que elas se tornem forças e trabalhar suas forças até que elas sejam naturais, que é o que nós buscamos dentro do jogo. Então, corrigir os pontos que não estão funcionando dentro de uma equipe e mesmo o que está funcionando é uma questão de deixar de lado, é continuar aprimorando para que saia de maneira cada vez mais natural dentro do jogo. Então, você citou o Glauber, uma pessoa com quem eu trabalhei por 2 anos também. O futebol acaba sendo uma partida de xadrez. Pode parecer que não, mas é. Então, antes do jogo começar, você tem uma leitura do seu adversário já. Você tem uma tática que você está predisposto a adaptar para aquela partida, que você treinou para aquela partida. Inicia o jogo, rolou a bola, muda tudo. Muda tudo, porque o outro adversário tem comportamentos específicos, você vai apresentar situações, então você tem que ir se adaptando dentro do jogo. O que ele fez está me inibindo, o que nós estamos fazendo, o que nós propusemos antes da partida está funcionando? Se não está funcionando, tem que buscar uma maneira de mudar dentro do jogo para poder crescer dentro da partida e chegar no resultado final, que é a vitória. E como ele falou, esses comportamentos vão ser adquiridos no treinamento, vão ser aperfeiçoados conforme o tempo, até por isso é bem difícil você trabalhar com progressão tática, ali, periodização tática dentro do Mato Grosso do Sul, justamente pelo conta de ser um campeonato curto, né? Por exemplo, esse ano Costa Rica ainda tem o calendário completo, então eles conseguiriam ter uma progressão tática melhor, visto que eles vão ter mais tempo de competição. Então, tendo a metodologia deles estabelecida, conseguindo desenvolver um ciclo, eles teoricamente, obviamente, vão estar melhor. Tática e tecnicamente, provavelmente eles vão estar melhor lá em junho do que estão agora em janeiro, fevereiro. Qual no ganho técnico uma grande oportunidade que um analista de desempenho, esse tipo de departamento pode permitir de conhecimento da equipe, é a alternativa sem a bola, né? Que o futebol, embora tenha a bola, o jogador ele encosta na bola por muitos segundos, né? Por muitos minutos durante a partida. Então ele tem que entender qual que é a dinâmica dele no coletivo, como que ele participa de tudo aquilo da melhor forma, anulando o adversário e sendo efetivo, é o grande diferencial. Para isso, que nem você falou, como no xadrez, cada peça tem que ter uma inteligência tática muito grande. Que eu acho que esse é o grande diferencial do mundo de hoje. Não só pelo perfil da mão de obra, mas você conversar com cada um entender os seus movimentos no campo, acaba sendo até um papel exaustivo. Com um grupo de jogadores passa a ser o quê? De até 30 jogadores, de repente. É muita cabeça para pensar, para você explicar a situação, do que às vezes alguém que entra no segundo tempo, como vai se comportar. Sim. Aí você acaba ajudando também o treinador nesse sentido, né? Sim, com certeza. Dessa forma, como tu colocou, é um grupo grande, até que o nosso grupo nessa temporada não é grande, é um grupo reduzido, até por conta do tempo de competição, não vimos muito sentido em fazer um grupo muito grande, até para prezar a saúde financeira do clube, né, que sempre tem que se preocupar com este âmbito também. Várias cabeças para pensar. Você propõe um modelo de jogo. Quando você se apresenta numa pré-temporada, tem uma comissão técnica, essa comissão técnica já se conhecia, eu já havia trabalhado com o Leocir em 2021, e ele chegou na reta final da Série D, então também acabou por conhecer o Rodrigo, o GG, então todos já estavam familiarizados com a ideia de jogo, com o modelo de jogo. Então você propõe um modelo de jogo para a equipe. Isso vai ser a ideia geral. Então não importa quem esteja dentro de campo, a ideia geral é jogar de tal maneira. Porém, como você falou, cada um tem comportamentos específicos, pensamentos específicos, então às vezes vamos pegar uma posição aí, volante, um primeiro volante, o que nós chamamos de camisa 5. Às vezes um acaba se posicionando melhor, outras vezes outro tem uma saída de bola melhor, às vezes o outro tem mais imposição física, então são características diferentes. De maneira geral, ele vai ter que cumprir, não importa quem deles esteja jogando, vai ter que cumprir aquela função, mas com as suas características. E aí o grande desafio é encaixar as características deles dentro do que você está propondo de modelo. Então,
Porque às vezes você quer jogar de determinada maneira, é aquilo que nós falamos. Até por isso a montagem de grupo é imprescindível pré-campeonato, né? Porque a partir daquilo você pode ter um modelo de jogo pensado de um jeito e a montagem de equipe dizer outra coisa. Exatamente. Então não adianta nada você querer lá, quero ser um time vertical, quero ser um time muito veloz, que vai atacar muito rápido, vai esticar a bola, e você chega, são jogadores de qualidade técnica, mas pesados, lentos, que vão ser jogadores que vão buscar manter a posse de bola. Você já está ferindo automaticamente seu modelo. E aí vem o outro lado, que é a questão de adaptação da comissão. Ok, eu gostaria de jogar mais vertical, mas as características dos atletas que estão comigo não me permitem jogar vertical. Vou tentar jogar vertical? Aí se torna um problema, né? Muitas vezes o que... Então o grande desafio é ter essa montagem de maneira que possa possibilitar o seu modelo de jogo de uma maneira mais efetiva, mas da mesma forma. Às vezes, dentro ali, a característica não permite aquilo e você tem a capacidade de se adaptar com relação ao material que você tem na mão. Mas você falou de montagem, o Operário, né, o maior vencedor de títulos no Mato Grosso do Sul, maior marca, maior nome, né, maior clube, ele se notabilizou na década de 70 e uma parte dos anos 80, trazendo reservas, bons reservas, ou até titulares sem tanto destaque de outras equipes. Mais ou menos o que hoje acontece com grandes clubes do Brasil. Tem time grande aí que ele está sendo obrigado a ter muita criatividade para poder se reforçar, porque rivais diretos, por terem dinheiro, por estarem SAFs, por até terem se organizado financeiramente, não vende de jeito nenhum, né? E aí você precisa ter criatividade para achar aquele reforço pontual ali, seja um reserva de alguém, seja aquele titular que não é tão badalado. O Operário fez muito bem isso, né? Porque tinha aquela história, ele era um clube que ele tinha muita renda, arquibancada lotada, então ele podia oferecer bons salários, né? E tinha aquela questão da lei do passe, né? Então os clubes sempre precisavam ficar vendendo jogadores, como assim ainda é um pouco hoje, né? Para poder fechar o caixa. E em cima disso montou bons times, mas eram times que se dissolviam rápido, né? Montava uma equipe uma temporada, na outra temporada já mudava bastante, mas sempre era bom na montagem. Depois a gente perdeu essa qualidade, essa condição, e o futebol daqui foi por água abaixo, né? São duas histórias paralelas, mas que acabam tendo o mesmo destino, né? Quando o Operário cai, o futebol daqui também cai, né? Até tentou com lampejos de outras equipes e tudo mais, mas nunca conseguiu ter esse protagonismo. É possível que o futebol de Mato Grosso do Sul, a partir de questão técnica, tática, modernização, estruturação, possa vir ser mais competitivo com relação a outros do Brasil, não digo no patamar dos grandes centros, mas pelo menos com relação a uma Série B, por exemplo, a realidades parecidas com a daqui, né? Já que Campo Grande é uma cidade pujante, uma capital muito bem estruturada, muito bonita, muita gente gostaria de morar aqui se aqui tivesse futebol, né? Tivesse um estádio melhor e tudo mais. Há como a gente ter essa esperança, perguntando para alguém que vive até a ciência do futebol? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu costumo dizer, né? Não existem respostas simples para problemas complexos. Então, muitas vezes você vê, até em redes sociais, que é o termômetro da coisa hoje em dia, né? Falarem muito a respeito de A ou B como culpado. Eu sou da opinião de que todos podem fazer melhor. Todos podem fazer melhor. Eu acho que os clubes podem cada vez mais capacitar suas gestões, buscarem ter melhores gestões, não só do ponto de vista de planejamento, mas como viabilização e execução também. Acredito que a federação possa também dar uma melhorada no cenário, tornando o campeonato mais atrativo, trazendo alguma novidade. Por exemplo, no próprio Espírito Santo, a nossa parceira Alstets, ela faz a cobertura do campeonato todo. Então, o campeonato do Espírito Santo, ele é inteirinho detalhado em dados. Todas as equipes, todo o campeonato, toda a rodada, e acabou sendo um atrativo. Você vê que o campeonato do Espírito Santo tem um estudo que foi lançado da assessoria de marketing ali da Alstets junto à Federação do Espírito Santo, aumentou o interesse pelo campeonato. Não só do torcedor local, mas como de fora. É um perfil do torcedor isso. Exatamente. Também, né? Então, acredito que a federação possa trazer, sim, inovações para o campeonato, possa trazer alguma coisa que possa deixar o campeonato mais atrativo. Acredito que seria muito importante uma Copa de segundo semestre, como você já vê, por exemplo, no Mato Grosso, a Copa FMF. Aí você tem a Copa Gaúcha, você tem a Copa Paulista, a Copa Rio. Então, todos os lugares têm uma Copa para um segundo semestre, que é para possibilitar um calendário maior para equipes também, para se terem atividade no ano todo. E aí vem também a questão da viabilização financeira, que
precisa-se da ajuda da federação, do próprio governo do estado. Então, eu acho que são todos os segmentos que podem ajudar. Por exemplo, imprensa, acredito que a imprensa poderia sim vender uma imagem mais positiva do campeonato. Associação de marcas. Exatamente, associação de marcas. É óbvio que, se você olha hoje, nós somos o quarto pior campeonato do Brasil em termos de ranking CBF. Mas, por exemplo, eu estava lá, o Operário Portuguesa foi um bom jogo. Foi um jogo que apresentou o nível técnico, apresentou o nível tático. Pode vender uma imagem melhor a respeito dos bons jogos, dos bons momentos, o que os clubes acertam, porque não é somente erros. Os clubes buscam acertar, às vezes acredito que trazem coisas interessantes, como nós em 2019 começamos com análise de desempenho. Foi o primeiro clube aqui do estado que começou a trabalhar com análise de desempenho de maneira oficial. Então, existem erros, claro que existem erros. Ninguém vai aqui dizer que é perfeito, até porque nós sabemos que o cenário real não possibilita falar que é a melhor coisa do mundo ou ser perfeito, mas eu também acredito que existem acertos. Então, acho que a imprensa também poderia ter um papel interessante de passar uma imagem melhor a respeito de acertos e boas tentativas dos clubes em relação a isso. Então, é um esforço conjunto e eu acredito que podemos sim chegar num nível superior. Com essa cobertura de imprensa globalizada, né, também muda muito a cabeça do torcedor, né? Porque antigamente ele tinha acesso ao Operário, porque ele via o Operário, assistia os jogos, depois competia de certa forma um pouquinho com os clubes do grande centro, né? Hoje em dia você tem gente que nasce no Mato Grosso do Sul e torce para time da Europa, né? E aí fica complicado competir pelo coração do torcedor, de certa forma até a atenção do jornalista. Mas você falou a situação do Espírito Santo, e foi um exemplo muito, muito peculiar que você deu. Lá tem a Desportiva, que é outra marca enorme, né, que até 94, 95 chegou a disputar o Campeonato Brasileiro de segunda divisão e depois afundou, mas também é como se fosse um Operário de lá, né, e está numa região muito rica, né, uma região que poderia ter esse protagonismo. No cinema, o Brad Pitt estrelou lá o papel de um diretor executivo, né, num time de beisebol, história real até, o homem que mudou a história do jogo, né, o homem que mudou o jogo. E lá ele tem um papel do analista de desempenho ali, explicando como que funciona a montagem de uma equipe, a partir de gráficos, de tendências, né, de desempenho de muita gente. E esse time chega aí para o playoff de forma inédita e tudo mais. Hoje, o fio de esperança que a gente ainda tem no Mato Grosso do Sul passa pela montagem ou passa pela continuação de uma montagem bem feita? Porque assim, no coração do torcedor, a esperança muito está no nascimento de um craque, no surgimento de um craque. Mas o problema é que o craque não duraria aqui um campeonato, né? Hoje em dia, do jeito que a informação corre tanto, né, com a internet, com o monitoramento, pelo que você falou, né, no Brasil todo, se surgir aqui, por um acaso, um milagre de alguém diferente, rapidamente ele já vai ser cooptado, né? Como você colocou, é difícil competir nesse quesito, por quê? Hoje, desde o grande até clubes menores, obviamente que com diferença de investimentos e protocolos, pessoas à disposição para trabalhar, se tem algum tipo de análise, a grande maioria dos clubes. Tem muita gente analisando o Operário também, sem vocês saberem? Não, sem saber não, às vezes até ligam para nós e perguntam de atletas. Olha, eu conferi aqui teu mapa de calor, mas Exatamente. Tanto é que se você for ver, recentemente um atleta nosso que jogou a Série D para nós, está no Amazonas agora que está na Série B. E houve um inquérito ali sobre informações sobre o atleta e tudo mais. Então, nesse exato momento... Foi muito rápido esse processo, assim, de certa forma, espionagem e tal, que sempre teve isso no futebol, né? Tem goleiro e tal. Hoje em dia, com o computador, com os gráficos, pode ser uma questão, um processo muito mais dinâmico. Sim, facilita. Você tem acesso a todos os jogos de praticamente o Brasil todo. Igual, você semana passada conseguiu assistir a transmissão de Coxinha e Náutico. Então, que teoricamente seria um jogo de menor expressão dentro do grupo. Aí teria que mandar alguém lá para observar ao vivo. Exato, teria que mandar alguém observar e hoje você consegue. Você está lá no Japão, você conseguiria entrar no YouTube e assistir Coxinha e Náutico. Então, inclusive a equipe do Coxinha vem sendo uma boa surpresa dentro do campeonato, né? Então, fica mais fácil de acompanhar nesse quesito. Você falou a questão de matéria-prima. Matéria-prima, cara, o Mato Grosso do Sul tem muito jogador bom. Muito jogador bom. Só para citar alguns. Por exemplo, Ferreirinha. Ferreirinha está no São Paulo agora. Gui Madruga acabou de ganhar o Puskás aí, foi pro Cuiabá. João, goleiro do Santos. Então, tem vários e vários. E fora o passado, Lucas Leiva, Keirson, Jean, que até pouco tempo era o maior campeão brasileiro aí jogando por equipes. Alex Dias um pouco mais atrás. Então,
Nós temos muito. Ismaili, que está lá na Ucrânia, nego só foi descobrir que Ismaili era do Mato Grosso do Sul quando ele estava lá na Champions League. Então tem muito bom jogador por aqui. Só que aí vem a questão do desafio. Eu consigo, no meu sub-15 hoje, no meu sub-15 não, porque está mais atrás. Vamos lá que no meu 17 apareça um cara que possa ser um próximo Ferreirinha, que é um cara que tem um nome mais evidenciado pelas temporadas recentes aí pelo Grêmio e agora no São Paulo. Que eu consiga achar, bom, esse cara pode ser um Ferreirinha daqui a pouco ali. Vou subir ele para o profissional. Difícil manter, porque vão estar acompanhando ele. Eu tenho 4 meses de campeonato. Se eu não tiver um calendário ali para frente... Até para segurar em contrato, né? Segurança jurídica. Exatamente, disso. Eu consigo segurá-lo por contrato. Consigo até segurar ele por contrato. Tenho 3 anos de contrato com ele. Ok, eu tenho um contrato com ele, mas não estou oferecendo competições para ele. Não é sempre que eu vou conseguir emprestar o atleta. Obviamente hoje todos nós ali dentro temos boas conexões dentro do país, mas não é sempre que vão querer pegar emprestado aquele atleta. Às vezes vão buscar, às vezes não. Então fica difícil de oferecer calendário e evolução para ele. É difícil de eu manter, porque se eu não estou em temporada, eu não estou tendo receita, eu não estou tendo patrocínio, eu não estou tendo bilheteria, eu não estou tendo venda de camisa. Então fica difícil de segurar esse atleta pagando o salário dele corretamente, cumprindo com todos os encargos que tem que cumprir, que seja validado para eu manter este atleta. Então, aí que entra a questão que você falou do cenário estadual. O cenário estadual dificulta e muito você revelar um jogador e manter o jogador. E muito passa pelo processo de formação. O processo de formação, às vezes, nós até vamos formar bons atletas. Mas aí dentro do processo de revelação, você consegue revelar o atleta. Manter ele já é um problema muito maior. Aí a questão do calendário acaba contando muito, né? Sim. Agora, no futebol, visto por esse campeonato do analista de desempenho, por esses bastidores da informação e tudo mais, outro fator que conta bastante é o benchmarking, né? Você poder olhar os adversários e mapear eles e identificar quem que é seu grande rival, quem que vai ser seu grande oponente numa determinada competição e tudo mais. Claro que a gente tem um saudosismo pelo passado, né? O passado, ainda mais, quanto mais tempo longe ele fica, mais bonito ele fica, né? Mas no futebol dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, era muito comum você ter um favorito, e aí ele vinha para um jogo mais propositivo, ainda mais se ele estivesse dentro de casa, e o adversário sempre vindo para o reativo. Era uma dinâmica de jogo muito clara, né? Tanto é que você tinha números de vitórias muito maiores jogando, às vezes, dentro de casa do que fora. Então tinha essa oscilação muito clara. E as equipes se espelhando taticamente. Então o treinador guardava a escalação, tipo assim, ele vai jogar no 4-4-2, eu também. E aí ficava muito pela definição técnica, se os dois sistemas são iguais, se a forma de jogar é muito parecida, claro que aí é o talento que vai fazer essa diferença. Hoje já não é muito isso, como você fala da questão do modelo de jogo, né? Um time ele vem com a proposta dele para jogar dentro, para jogar fora, independente da tática do adversário, a ocupação de espaço ela vai ser, de certa forma, algo que ele vai impor aquilo ali na partida, né? E vai diferenciar muito a forma desse jogo acontecer. Aí vem também a questão da imprevisibilidade, mas de outra forma, que acaba tornando o jogo bem atrativo, tão atrativo a ponto da gente ter essa chuva de empresas de apostas. Um dia que ganham muito dinheiro no futebol, porque tem muita zebra, né? Então, como que é também lidar com esse fator, estando num clube grande, estando no maior, para evitar ao máximo esse fator da zebra, essa situação da zebra, que para o clube grande é mais desconfortável do que para um clube médio ou clube em ascensão, né? O Operário ele sempre ia ter pressionado em campo. O Operário, qualquer jogo que o Operário não vença, gera-se o burburinho. Ele é benchmark de todo mundo, né? Exatamente, todos querem bater o Operário. Quem passou por aqui sabe como funciona. Às vezes a equipe até joga de uma forma contra outra equipe, contra o Operário parece que vem correndo o dobro. Então, justamente por essa questão de querer bater o grande dentro do campeonato. É sempre procurar buscar ter a melhor preparação possível. O que nós podemos fazer, uma frase que o Rodrigo utiliza bastante dentro do nosso trabalho é: nós somos facilitadores do processo. Então nós buscamos facilitar o máximo possível, não só a preparação, mas como a estratégia de jogo, a informação a passar para o grupo de atletas. Então
acho que a melhor maneira de prevenir essa zebra é o trabalho. É se preparar da melhor maneira possível para cada jogo, sabendo que cada jogo tem a sua história, cada jogo tem as suas características, as suas peculiaridades ali que devem ser respeitadas dentro da partida. Então, observar, planejar e ter a melhor preparação possível para isso e lá dentro de campo, para lá dentro de campo conseguir executar da melhor forma também. Ou seja, ser o maior te cobra ter a maior preparação, né? Agora, com relação ao interior, no Mato Grosso do Sul você tem essa rivalidade dos títulos até, interior e capital, e rivaliza muito por quantidade de títulos que o Operário tem, né? O time do interior, qual que é o grande diferencial que ele tem, que o Operário, por exemplo, o clube da capital, tem que tomar cuidado, tem que viver esse perigo? É o fator casa, é a forma como eles se preparam, é o ambiente de jogo, é o gramado? O que dificulta tanto exercer essa hegemonia no interior do estado, né? O interior que sempre oferece surpresas, né? E, tipo assim, ano passado o título ficou no interior, né? E aí a gente tem essa rivalidade não só dos times, mas também da questão capital interior. E como mapear o interior, sendo que é tão difícil, às vezes, o Mato Grosso do Sul tem o tamanho da Alemanha, né? Não é tão fácil a gente ter informação de Costa Rica, que está lá no extremo, por exemplo, né? Ou de Corumbá, de várias regiões ali. A impressão que dá é que muitas vezes, assim, o Operário tem uma grande vantagem por conta da sua torcida. É uma torcida grande. Então, a torcida acaba ajudando também? Com certeza, tem um papel fundamental. Então, a torcida acaba abraçando o time nesse quesito, então facilita bastante, mas de maneira geral, você vai ao interior, por serem cidades menores, com menos opções, muitas vezes o grande prazer da comunidade local é assistir o seu time. Então, muitas vezes você vê que são equipes que também são muito abraçadas por suas comunidades, não só a comunidade social, população, mas como a própria política também. Você vê muitos clubes que têm investimento de prefeitura. Por exemplo, não estou falando nenhuma calúnia aqui, na camisa do Dourados está escrito Prefeitura de Dourados. Então, tem-se o apoio bem claro da prefeitura ali. Então, dessa forma, às vezes, geralmente, eles acabam tendo esse tipo de vantagem, de ser um clube mais acolhido, mais abraçado de maneira geral. E para o Operário só não é pior justamente porque tem uma torcida muito grande, uma torcida quente que abraça a equipe, até em Sidrolândia deixar o elogio aí, porque mesmo debaixo de chuva, apoiaram do início ao fim, então foi uma boa experiência ali, foi algo que com certeza empurrou os meninos. Infelizmente não deu para sair com a vitória, mas acredito que tenha sido um bom jogo. Para quem gosta de futebol, acredito que foram duas equipes que procuraram jogar futebol, então fica esse ponto positivo aí. Ora, a análise de desempenho, ela determina hoje em dia até influência para a escolha do capitão também, né? Um capitão que antigamente era escolhido pela liderança, pela capacidade de influência interpessoal no grupo, hoje em dia também conta a pessoa que entende melhor os relatórios de pós-jogo ou de pré-jogo, né? Para poder passar isso para o grupo internamente, que a gente sempre vai depender de interlocutores, né? Isso conta muito. Isso no Operário também tem essa situação, de às vezes você ter um líder tático, às vezes um líder técnico de campo, né? Na questão dos papéis de protagonismo do time. Nós temos um ótimo capitão, né? O Fernandinho, acho que simboliza muito o Operário hoje em dia. É um atleta que tem 2 títulos com a equipe, só por isso já deve ser um motivo de muito respeito ali dentro. E ainda tem um 3º título com o Águia Negra também, então é um cara que é tricampeão estadual. Tem que ser uma extensão, né, no caso. Exatamente, então é um cara que possui muito respeito dentro do grupo, um cara que tem boa comunicação com a comissão técnica também, então facilita. Além de ter uma ótima personalidade, ser um bom líder também. Por nós sermos um grupo curto, a comissão é bem próxima do grupo nesse sentido, né? De passar informações, estar ali, eu mesmo converso o tempo todo, Dalastra conversa o tempo todo, Rodrigo conversa, GG conversa, então, como é um grupo pequeno, facilita esse trabalho da comissão de estar no dia a dia passando informações. Nós sempre passamos relatórios, vídeos, mostramos para eles aonde pode ser jogada tal coisa. Hoje mesmo, pela manhã, eu já enviei o relatório com relação ao jogo de Coxim Náutico, que foi o último jogo do Náutico antes de nos enfrentar aí na quarta-feira. Então, o jogador é abastecido de informação o tempo todo. Com certeza, com certeza. Os atletas sempre têm informações bem pontuais em relação a isso. Também não adianta eu chegar lá e ficar falando meia hora de informação para eles, passar 1 hora de vídeo do adversário que não vai entrar. Eu acredito muito em informação pontual.
Existem informações, ó, isso daqui é bem importante, vamos passar isso daqui. Isso daqui é imprescindível que eles saibam, vamos passar isso daqui. Ah, isso daqui talvez não muito, então deixa para uma outra situação. Nós da comissão temos todas as informações, até porque às vezes dentro do jogo você precisa daquela informação que você não passou. Ó, não, vamos passar agora aqui. Mas principalmente transmitir informações de maneira pontual e precisa para eles, nós sempre estamos fazendo. Obrigado. Um grande prazer falar contigo. E acompanha o nosso trabalho no www.esporteagil.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do Esporte Ágil. Até a próxima.